Afinal, o que é a verdade? Em João 8,32 está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Através dos ensinamentos de Jesus Cristo, sabemos que Ele é a verdade. As pessoas podem andar em dúvida e incerteza, mas Jesus é inequívoco. Ele fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Em outra parte, ele nos fala que a verdade é a palavra de Deus revelada. Quando ele falou com seu Pai, ele disse: Tua palavra é a verdade. Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre uma vaga abstração resultante de um intento pensamento humano, meditação, lógica ou de um debate. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolheriam acreditar. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e eterno. A palavra de Deus é verdadeira independentemente do fato de eu concordar com isso, de eu aceitar e obedecer, ou de rejeitar e contestar a verdade. A verdade de Cristo sempre será a verdade. Então, fala como Jesus. Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci, para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade? O que é a verdade? Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido, porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podereis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que, se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão. Vocês? Em verdade vos digo que antes de que Abraão existisse, eu sou. Essa é a verdade única. Podemos observar nas Escrituras outros que escreveram no Novo Testamento fizeram similares afirmações sobre a palavra de Deus achada nas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo também disse que seu ensinamento não tinha palavras de sabedoria humana, e sim palavras reveladas pelo Espírito Santo. Deus revelou a verdade como certa e absoluta.
Deus não nos deu meramente ideias subjetivas para serem moldadas de modo a se ajustarem às nossas situações. Ele não aprova distorções ou modificações nas Escrituras para que se ajustem aos nossos caprichos. Deus certamente não nos deixou num mar de dúvidas, onde nada podemos saber com certeza. Devemos escolher como responder a esta revelação de Deus. Nós podemos obedecê-la ou nós podemos rejeitá-la. Temos a liberdade de aceitar tudo que Deus disse ou somente as partes que nos interessam. Mas quando decidirmos como responder a ela, devemos lembrar de que nada o que fizermos irá mudar a veracidade de suas palavras. Aproximadamente 3.000 anos atrás, o escritor de Salmos disse: "Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu." Jesus não mostra a verdade como um objetivo ilusório e inatangível. Ele diz: "Conhecereis a verdade." Jesus plenamente ensinou que podemos e devemos conhecer a verdade. Podemos conhecer a verdade hoje do mesmo jeito que o povo de Bereia o fez no primeiro século. Eles procuraram por ela nas Escrituras Sagradas. Podemos distinguir o certo do errado. Paulo instruiu os Tessalonicenses: "Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal." Ainda hoje, é verdade que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isto pode nos fazer pensar, talvez até um ponto de medo, sobre a responsabilidade dada por Deus de conhecermos a verdade. Para prevenir que sejamos esmagados por esta provocante passagem, não devemos perder esta grande promessa anexada nesse trecho. Jesus acrescentou: "A verdade vos libertará." Paulo nos lembrou deste benefício do Evangelho em Romanos. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus escolheu o uso de sua palavra, que é a verdadeira mensagem da Bíblia, para salvar-nos de nossos pecados. Muitas pessoas consideram a verdade incerta, mas Deus claramente a revelou a verdade para que nós possamos conhecê-la. Muitas pessoas acreditam que os sentimentos são subjetivos, aqueles que julgamos serem corretos. São os mesmos que o salvarão, mas Deus uniu a salvação com a sua objetiva verdade. Quando nós aprendermos e obedecermos à verdade revelada na palavra de Deus, podemos estar certos da nossa salvação. João nos falou do nosso relacionamento com Deus quando disse: "Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, 'Eu o conheço,' e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade." Deus então nos providenciou a confiança e a segurança para estarmos aptos a conhecer a verdade. O mesmo Deus que nos criou e nos deu a habilidade de nos comunicar, mas tem também a habilidade de transmitir sua vontade para conosco, de modo que possamos entendê-la. Devemos humildemente aceitar a responsabilidade de estudar, entender e obedecer à sua revelação.